Tudo bem? E aí? Bom, vamos falar mais de Cruzeiro, né? Ok, vamos falar mais sobre o Cruzeiro. Primeiramente vamos começar mostrando. Vamos fechar primeiro aqui, vou começar primeiro com o encerramento da rodada número 20, né, que aconteceu aí no final de semana. Sábado, Atlético Paranaense 2, Internacional 0, Santos e Chapecoense empataram em 2-2, e o Vasco também empatou em casa com o Mirassol. Domingo, 7 partidas, outro empate, Bahia e Corinthians, na Fonte Nova. O nosso amigo Cruzeiro aqui perdendo de 1-0 para o Botafogo, em casa. Outro empate, Red Bull Bragantino 0, Coritiba 0, Flamengo 1, São Paulo 1, Grêmio 1, Fluminense 1, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2, Remo 2, Vitória 0. Foram os resultados aí desse final de semana. Final de semana com algumas surpresas, né? Alguns resultados que surpreendem, né? O Atlético venceu o Palmeiras quando todo mundo estava esperando até uma goleada do time paulista, mas isso não aconteceu não. 2-1 para a equipe mineira. O Cruzeiro também perdeu no Mineirão para o Botafogo, uma equipe fraca do Botafogo, uma equipe que eu não diria uma equipe fraca, mas eu diria uma equipe muito limitada, né? Uma equipe muito limitada, assim como era a equipe do Inter, né? O Inter ainda é pior, mas o Inter está passando por uma situação muito crítica, né? Na atualidade, né, a situação do Inter nesse momento para muitos que acompanham a equipe mais de perto, né, uma situação crítica. O Flamengo também perder pontos para o São Paulo dentro de casa também foi um resultado que surpreende, e por que não também dizer o Santos dentro de casa cedendo um empate para a lanterna do campeonato. O lanterna do campeonato aí é a Chapecoense. No mais, não teve muitas surpresas. Como eu disse, o Internacional é uma equipe muito frágil, jogou fora de casa com o Atlético Paranaense, que está lá em cima, na terceira posição, então era de se esperar. A tabela atualizada do campeonato, depois da 20ª rodada, primeira do retorno, ficou da seguinte forma aí, ó. Palmeiras 44 na liderança, Flamengo com um jogo a menos, como eu já disse, né, pode chegar aos 41, diminuir a distância para 3 pontos, já que o Flamengo conquistou 1 ponto na última rodada e o Palmeiras perdeu 3 pontos. O Atlético Paranaense, 36 pontos, Fluminense 33, quinta posição está aí o Bragantino com 31, assim como o Bahia, também com 31 pontos. Com 29 pontos aparece na 7ª posição o Botafogo, o Atlético Mineiro tem 28, assim como o Corinthians, na 9ª posição. O Coritiba, né, chegando aí aos 27, né, com empate, ultrapassando aí o Cruzeiro, que foi para a 11ª posição, também com 27. Com 26 aparecem o São Paulo e o Vitória, 12ª e 13ª posição. Santos tem 14, na 14ª posição, 22, o Grêmio também tem 22, e o Inter aí bem ali na colinha da zona de rebaixamento com apenas 21 pontos, seguido pelo Vasco, que é o primeiro na zona. O Remo também tem 21, Vasco e Remo 21 pontos, Mirassol 20 e a Chapecoense
10 pontos ganhos. É a situação de momento aí das equipes do Brasileirão. Bom, vamos ver as estatísticas do jogo. É chato falar, mas vamos lá. Vamos mostrar o que aconteceu nesse confronto entre Cruzeiro e Botafogo. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí os números. Chutes, né? Isso aí no caso é finalizações, né? Foram 14 do Cruzeiro, 8 do Botafogo. Chutes ao gol, chutes que acertaram o gol, a meta, né? 5 do Cruzeiro, 4 do Botafogo. Posse de bola, o Cruzeiro mantendo a posse de bola, 61%. Que a gente pode destacar mais aí. Mais cartões amarelos, já foram 4 para o Cruzeiro e 5 para o Botafogo. 2 impedimentos e, no caso aí do Cruzeiro, né? 2 impedimentos nessa partida aí. E 9 escanteios contra 1 do Botafogo. Os números finais da partida. Nada a se acrescentar. Eu posso destacar aqui que o Cruzeiro manteve aí 61% de posse de bola, mas uma posse de bola que acabou sendo totalmente ineficaz, totalmente sem resultado. Uma posse de bola, manteve a posse de bola, mas uma posse de bola estéril. Cruzeiro que jogou com Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas, aí o meio de campo Romero, Matheus Henrique, foi considerado aí pela maioria como o melhor do Cruzeiro em campo. Bruno Rodrigues, surpresa, Marquinhos, Sinisterra e Caio Jorge. Para falar do jogo, partida em si, mais uma partida muito ruim, e eu coloquei como destaque aí, vocês viram do banner de apresentação, uma derrota anunciada, por 2 motivos. Primeiro motivo, eu havia visto o jogo contra o Inter, e eu já havia dito que o Cruzeiro jogou muito mal, mais uma vez, muito mal. Fez o primeiro gol, e depois que fez o primeiro gol, é o que acontece em quase todo jogo, principalmente fora de casa, mas dentro de casa também tem acontecido. Faz o gol, está na frente, está com o placar em vantagem, tem a vantagem do marcador, mas não sabe usar isso. O desespero, viu, Deus nos acuda. Né? A bola queima nos pés dos jogadores, principalmente de defesa e meio de campo. Queima. E no ataque também. Não vou isentar ninguém, não. Não conseguem segurar a bola, não conseguem fazer transições, não conseguem manter a posse de bola, usar o marcador a favor, não conseguem usar. E aí eu disse isso contra o Internacional. O Cruzeiro jogou contra ninguém no Rio Grande do Sul e sofreu uma pressão dos diabos. Depois que fez o primeiro gol, foi bola na trave, foi zagueiro tirando em cima da linha. Aliás, não foi nem zagueiro que tirou em cima da linha, foi o jogador do Inter que perdeu o gol. E para uma equipe, eu estou repetindo aqui, o Internacional tem uma das piores equipes das últimas décadas. Isso não é o que eu estou falando só, não. Isso é a imprensa gaúcha, são aqueles que acompanham o time ali diariamente. Alguns dizem que é a pior equipe que eles já viram com a camisa do Internacional. Ano passado, só se livraram do rebaixamento na última rodada. E mesmo assim, mesmo com tudo a favor, o Cruzeiro vai para o Rio Grande do Sul. Beleza, conseguiu a vitória. Mas conseguiu a vitória no limite. Conseguiu no limite, jogando mal, sendo pressionado, e por pouco, se acontece um empate do Inter, eu não duvido que a equipe gaúcha conseguisse virar o jogo, não. Então, queima a bola nos pés de alguns jogadores, eu não consigo entender como é que esses caras não conseguem. Vamos fazer um curso com a Espanha, vamos ver a Espanha jogar. A Espanha deu uma aula contra a França, que ela conseguiu parar a melhor seleção do mundo até então, e conseguiu parar a Argentina, com toda a raça e vontade dos argentinos. A Espanha deu um show na Copa do Mundo, em questão disso aí. Com 0-0 no marcador, com 0-0, precisou nem fazer o gol. O Cruzeiro faz um gol, vira um Deus nos acuda. E eu não consigo entender. Isso não é coisa de jogador profissional, não. Não é. Não é. Nós temos um bom goleiro, o gol não foi culpa dele. Se você revisar o lance aí, ó, pelo YouTube, em qualquer plataforma que você for olhar, o Cruzeiro tinha 10 jogadores, 10
10 jogadores dentro da grande área. 10 no momento que sofre o gol. Quantos jogadores subiram para evitar o gol do Botafogo? Um, que foi o jogador, que para evitar não. Quantos jogadores subiram na bola do gol, na hora do gol? Foi o jogador do Botafogo, mas ninguém. Mais ninguém. Cruzeiro perdido em campo, parecia um time amador. Então eu coloco o primeiro, nessa questão aí de uma derrota anunciada, o que eu vi no Rio Grande do Sul, porque eu estou prevendo o futuro. Eu vou dizer aqui, que acho que eu já havia dito no outro vídeo, se continuar desse jeito aí, com esse time aí, não vai classificar não vai classificar contra o Flamengo não. Né? Vai pior, vai tomar 2 goleadas aqui e lá. Escuta o que eu estou falando. O jogo contra o Internacional foi uma prévia dessa derrota do último domingo. E aí quando eu vejo a escalação, quando você tem aí é um erro do treinador. Você tem uma escalação em que você não tem o seu camisa 10. Você não tem o outro principal jogador do seu time, que é o Gerson. Você coloca quem? O técnico opta por colocar Marquinhos, que já devia ter sumido da existência do Cruzeiro há muito tempo, né? E Bruno Rodrigues. Aí eu me pergunto, onde é nessa vida ou na próxima que Bruno Rodrigues vai substituir um camisa 10 em algum time? O que o Bruno Rodrigues sabe criar? O Rodrigues é um finalizador. O esquema tático que ele colocou, ele puxa o Bruno Rodrigues ali para um avanço, para tentar um lançamento. Não dá. Quando ele tem um camisa 10 do banco, mas o camisa 10 que está no banco é da base. O camisa 10 que está no banco, que no caso é o Juan Gabriel, ele tem 18 anos. O que o Cruzeiro está fazendo agora contratando um jogador de 18 anos do Sport Recife? Entrou numa briga aí com o Flamengo para trazer o jogador. O Flamengo ia trazer o jogador para jogar na base do Flamengo. Então o Cruzeiro está trazendo para jogar no time. Tanto é, olha para vocês verem aqui a questão que eu estou chamando a atenção aqui, da incoerência. O Cruzeiro traz o jogador, faz um esforço danado para trazer o jogador de 18 anos, a mesma idade do Juan Gabriel, que estava no banco e não entrou na partida. E a desculpa do técnico é que ele não estava pronto. Não está pronto? O menino foi campeão da Copinha, está fazendo uma grande. Está jogando demais aí com a equipe sub-20, sendo um dos grandes destaques. Não tá pronto. Aí traz um menino de 18 anos. Eles brigam para trazer, trazem, anunciam, lutam para colocar o menino no bid para jogar, para estar pronto, para estar disponível para o jogo. Treina um dia antes com o grupo. E aí vai para o jogo, fica no banco de reserva e não é colocado em campo. Nem ao menos entra durante o jogo. E vendo aquilo que estava acontecendo, mas o Cruzeiro jogou, o Cruzeiro pressionou, teve 14 finalizações. Assim, eu não consigo ver mais escalação. Eu falei isso aqui antes, o Cruzeiro vai pensar no futuro dele no segundo semestre pela janela de transferência, pela janela de contratações. Que é essa que nós estamos aqui. Vai fechar agora em setembro. O Cruzeiro não contratou um jogador. O Cruzeiro trouxe 2 substitutos para 2 jogadores titulares absolutos, que estão fazendo falta demais. Que é o Christian e o Kaique. O Kaique, inclusive, pela imprensa de São Paulo, já está cotadíssimo para ser o lateral esquerdo titular da seleção brasileira. E os caras assim, mas foi 15 milhões de euros. Puxa vida. Aí fica complicado, aí traz 2 jogadores. O Rojas até agora não se explicou para que veio. Aqui veio esse menino. Menino, entre aspas, 25 anos. Aqui veio esse jogador. Até agora não se explicou. Né? Aí você tem um jogo dentro de casa que você precisa vencer, mas só pontuar, é vencer, porque dentro de casa é obrigação vencer. Contra uma equipe que eu já disse, limitadíssima do Botafogo, e você entra com Bruno Rodrigues de um lado e o Marquinhos do outro, como titulares. Quando você tem o Juan Gabriel no banco, por exemplo, que poderia muito bem ter entrado na posição que o Bruno Rodrigues ocupou, não é verdade? Você poderia ter entrado ou colocado, já que você tinha no banco o jogador que veio do esporte, tem 18 anos também, poderia ter colocado o jogador que tem um bom passe,
A qualquer momento ele podia achar um passe, por exemplo, do Caio Jorge fazer um gol. Não. O que ele me faz? Ele me troca os laterais e coloca 2 laterais. Onde desse plano de vida, onde que o William, que já devia ter sumido do Cruzeiro também, o William e Cauã Moraes vão mudar a história de um jogo, vão ser importantes para um empate, uma virada em um jogo. Aí me ajuda, né? Diretoria que tem se mostrado amadora, fez diversas contratações jogando dinheiro no lixo, estão pagando aí mais de 1 milhão para Gabigol jogar no Santos, entre outros e tantos erros aí. Entendeu? Traz jogador, o Sinisterra de novo, são mais 2 meses no estaleiro, de novo, o jogador veio para ser DM, e não é a primeira vez que acontece isso, contrata jogador com histórico de lesão, traz jogador 6 partidas, vai de novo pro DM, fica 2, 3, 4, 5 meses, volta, mais umas 4, 5 partidas, volta pro DM, e ainda renovaram o contrato com ele, fizeram um contrato de mais 2 anos com o jogador, para quê? Não dá para entender como é que funciona a cabeça desse pessoal. Contratações se fazem urgentes. Se o Cruzeiro for com esse time aí, mesmo titular, para jogar com o Flamengo, as 2 partidas da Libertadores, vai perder os 2 jogos e vai perder de goleada. Vai passar vergonha 2 vezes. 2 vezes. Sinto muito o que aconteceu aí com o Pé, que a gente sente muito, não é culpa da diretoria também, muito menos do jogador, mas tem que correr atrás agora quanto tempo. Já estão falando voltar, procurar o Wesley, que disse não. Né, que queria voltar no Brasil e jogar no time do coração dele, que é o Corinthians. Então, assim, muita incoerência, muita coisa assim, que eu, sinceramente, não consigo entender como é que funciona a cabeça, né, desse pessoal aí. E a culpa desse resultado é da diretoria e da comissão técnica. Tá? O senhor Arthur Jorge errou. Da mesma forma que eu fiz um vídeo aqui elogiando, dizendo que a chegada dele para o Cruzeiro mudou tudo, e mudou, mas dessa partida especificamente ele errou. Ele errou. Marquinhos, Wanderson, Bruno Rodrigues, William, são jogadores que não têm condições de jogar no Cruzeiro. Não tem condições. Eu apostei muito no Bruno Rodrigues, mas o que eu estou vendo é a realidade aí. O Wanderson já é uma coisa assim, que ficou no passado, quando ele era um jogador que jogava para o time, era um jogador de esquema tático. Nem isso ele está sendo. Nem isso mais ele está sendo. Que chute ridículo é aquele que deu no segundo tempo, recuando a bola para o goleiro. Que coisa ridícula é aquela. O Marquinhos eu nem vou falar, porque o Marquinhos eu perdi a paciência. Jogador que não tem a menor condição de vestir a camisa do Cruzeiro. Nenhuma condição. Nenhuma. Ainda mais de titular. Quando eu vi o time do Cruzeiro voltando das férias com Marquinhos como titular, eu disse: um time que tem Marquinhos de titular não precisa de reforços? E eu repito, o Cruzeiro não trouxe nenhum reforço até agora. Ele trouxe 2 jogadores para cobrir posições de jogadores melhores, ou que pelo menos estavam entrosados e estavam apresentando um futebol bem melhor do que esses que chegaram. Não dá para comparar Rojas com Kaique, não dá para comparar Peck com o Christian. Kaique e Christian são bem superiores. Agora é aguardar o que vai acontecer, não é? Na próxima rodada, e o que nós teremos, né, pela frente aí no Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro agora volta quinta-feira, pega o Curitiba fora de casa, e eu não sei dizer sinceramente para vocês o que eu espero dessa partida. Voltam os 2 jogadores principais ali, que parece que se jogar sem o Matheus Pereira e jogar sem o Gerson, ou um dos 2, desmonta o time. Acaba o time. Você vê o tamanho da dependência. Aí você tem um jogador de puro talento no banco, como é o Juan Gabriel, e nem oportunidade, nem no segundo tempo entrou assim. Vou colocar aqui aos 15 minutos, 20 minutos no segundo tempo, para ver. Vou queimar o jogador. Tá trazendo um garoto de 18 anos. Trouxe o Deise Villarreal, que tem mais de 1 ano que ele tá aí, até hoje não se explicou. Vive no departamento médico também. Eu não vou nem comentar, não. Sinceramente, não vou nem entrar nesse comentário, não.
porque senão vai me cansar. Vamos finalizando aqui. Há um fenômeno que está acontecendo no futebol. Vou tentar aqui, vou passar aqui para vocês e aí vocês veem, vocês analisam aí entre vocês o que vocês acham. Se eu estou com razão, se eu estou sendo exagerado. Mas eu tenho observado o seguinte: o nosso futebol, eu estou falando do Campeonato Brasileiro, ele está se assimilando muito. E não falando só do brasileiro, não. Daqui a pouquinho a gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas está se assimilando muito ao que já está acontecendo no futebol europeu há décadas. Que é o quê? É aquela supremacia financeira dos grandes clubes. O dinheiro é que manda, o dinheiro é que contrata. E nós estamos vendo isso acontecer na Europa há muito tempo. Vocês querem ver só? Vamos dar aqui, ó, uma olhada. Por exemplo, do que eu estou falando da supremacia europeia. Veja bem aí. Eu fiz esse quadro especialmente para vocês tentarem entender onde eu estou querendo chegar. O campeonato francês, por exemplo, vocês estão vendo aí, ó, PSG, isso aí é o número de títulos nacionais, né? PSG, 8 títulos nos últimos 10. Aí aparece ali, de vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, o Lille conseguiu um título e o Mônaco um título. Desses 10 últimos anos, eu estou pegando a temporada atual até a 10ª anterior. O campeonato inglês, um pouco mais dividido, porque o campeonato inglês eu considero que é um pouco mais equilibrado, porque vários clubes ingleses têm um potencial muito alto, financeiramente falando. O City conquistou 6 títulos nos últimos 10, o Arsenal 1, o Liverpool 2 e o Chelsea 1. Mas a supremacia clara aí do Manchester City. O que aconteceu olha o espanhol. O espanhol, eu sempre digo, tem 2 clubes na Espanha só disputando o campeonato nacional, Barcelona e Real. E os números estão aí. Eu puxei só 10 anos, se eu fosse puxar mais anos atrás, vocês vão ver que a coisa é pior. A coisa só piora. Barcelona 5 títulos, Real Madrid 4 e o Atlético de Madrid uma vez apenas, há 3 temporadas atrás. O Simeone, que até ele é endeusado lá por causa disso aí. Conquistou um título nacional, desbancando aí os 2, mas 5 do Barcelona e 4 do Real nos últimos 10 anos. 9 títulos, os 2. Português, Porto, 4, Sporting 3, Benfica também 3. Né? Nos últimos 10 anos. Aí há uma divisão, mas aí é a divisão entre os 3 clubes, que os demais também desaparecem. É Porto, Sporting e Benfica. E aí, quando eu cheguei na Bundesliga, a Liga Alemã, eu peguei os últimos 20 anos, só para ilustrar melhor. Nos últimos 20 anos, o Bayern de Munique conquistou 15 títulos. 15 títulos. O Borussia conquistou, no total até hoje, nesse período de 20 anos, 2 títulos. O Bayer Leverkusen, há poucos anos atrás, todo mundo se lembra, conquistou 1. O Wolfsburg 1. E o Stuttgart também conquistou apenas 1 título. Isso em 20. Isso nos últimos 20 anos. Esse é o primeiro quadro que eu queria mostrar para vocês aí, para vocês verem qual é a situação. E agora vamos à nossa realidade atual. E eu peguei aí 2 parâmetros para vocês verem. A supremacia financeira, como é que ela está chegando aqui para nós, principalmente aqui no Brasil, mas também está dominando também a América do Sul. Dê uma olhadinha aí, ó, os últimos 10 campeões da Libertadores. Flamengo foi 3 vezes campeão desde 2019 para cá. O Palmeiras mais 2 vezes, né? 2020 e 2021. Né? Como eu disse, o Flamengo 3 vezes. Aí apareceu o Botafogo. Apareceu primeiro aí que o Fluminense, que eu vou dar um desconto, o Fluminense não é, né? Tinha bons jogadores, aí é outra história. O Botafogo, por exemplo, conquistou em 2024. O Botafogo, todo mundo se lembra, que foi o John Textor que chegou aqui, injetou dinheiro, trouxe Almada, trouxe Luiz Henrique, fez uma seleção. E o Botafogo não só foi campeão da Libertadores, como vocês podem ver aí no quadro, dos 2 lados aí, ó, como foi campeão brasileiro. Dinheiro, supremacia do dinheiro, contratações. E você pode ver o quadro aí, ó, que aparece. São 5 títulos divididos desde 2019, ou seja, dos últimos 8 anos,
para cá, 5 títulos. 5 títulos. É isso mesmo? Não, os últimos 7 anos, desculpa, os últimos 7 anos, 2019 para cá. 5 títulos divididos entre Flamengo e Palmeiras. Libertadores. Libertadores. Tem tudo para ser campeão de novo esse ano, um dos dois, tá? Tem tudo. E aí só apareceram desses últimos 7 anos, só 2 clubes aí, o Fluminense e principalmente o Botafogo, que se destaca também pela questão financeira, como eu expliquei agora há pouco. Do outro lado, os últimos 10 campeões brasileiros. Olha como é que é parecida a situação. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras apareceu em 4 vezes. 40%. O Flamengo mais 3 vezes. Ou seja, dos últimos 10 títulos brasileiros, dos últimos 10 títulos, são 7 divididos entre os dois. Apareceu aí o Botafogo, como eu já falei, hegemonia financeira. O Corinthians lá em 2017, que tinha um bom time, né? E o Atlético Mineiro, que conquistou o título em 2021, né? Campeão brasileiro em 2021, assim também como foi na Copa do Brasil. Também com investimento alto, todo mundo se lembra, né? Foi ali a época também da pandemia e o Atlético conquistou esse título também, né? Sendo comandado ali, tendo no comando de ataque ali o Hulk. Então isso é para vocês entenderem. O que está acontecendo na Europa há décadas começa a acontecer aqui, já está acontecendo aqui, pelo menos, como eu disse aqui, se você for analisar aqui, ó, pelo menos uns 7 anos para cá, de 2019 para cá, a hegemonia Flamengo e Palmeiras. Se você for olhar para o Campeonato Brasileiro, nos últimos 10 anos, eu repito, 7 títulos para essa dupla. Apenas Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians fizeram, entraram entraram de gaiato nesses 10 anos. Isso é um alerta, ou seja, eles levantam a régua, você tem, agora o Flamengo está querendo trazer o Almada também, eu não duvido se trouxer, né? Eles pagam salários exorbitantes e os clubes estão cada vez mais endividados. As dívidas dos grandes clubes brasileiros estão passam de bilhão. A dívida do Internacional, que está numa crise agora e não sabe se vira SAF ou se vai tentar uma solução aí jurídica, né? A dívida ultrapassa o bilhão. Isso acontece aqui no Cruzeiro, no Atlético, nos grandes clubes de São Paulo. Né? Talvez o mais equilibrado, o Corinthians está numa crise danada, o mais equilibrado aí em São Paulo e Rio, já está exatamente Palmeiras e também o Flamengo. O Palmeiras tem uma grande presidente aí, né? Está dando um show aí. Mas enfim, isso é para mostrar mais ou menos, gente, o que está acontecendo. Não sei se vocês concordam comigo, pode ser que vocês não concordem e eu tenho a mente aberta para isso, né? Mas é a minha opinião e eu estou observando isso. Está acontecendo em números que está sendo comprovado. Nós estamos vendo isso, a hegemonia que acontece na Europa de grandes clubes. Só que a gente viu um exemplo aqui do Bayern de Munique, nos últimos 20 anos, 15 títulos. Isso está começando a acontecer no Brasil. A divisão entre Palmeiras e Flamengo é clara. E eu não vou falar de Copas, porque Copas é a parte. É outra história. Palmeiras e Flamengo estão dominando os 2 principais títulos para os brasileiros do momento, que é Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer. Vamos esperar agora para quinta-feira, quando o Cruzeiro vai a Curitiba. Vamos ver se as coisas mudam, se o Cruzeiro consegue trazer alguém, porque, repito, até agora não trouxe ninguém. Eu agradeço muito vocês por terem acompanhado até agora. Eu peço o like de vocês se vocês gostaram do vídeo. E na próxima quinta-feira vai ter vídeo novo, tá? Vamos falar mais sobre esse jogo, possibilidades e tudo mais. E vamos continuar de olho aí, né, em tudo o que acontece no futebol. Só aqui, fazendo uma lembrança aqui, bacana, a volta do Marlon, né? O Marlon, ex-lateral do Cruzeiro, que está atualmente no Grêmio, voltou no último jogo, no final de semana contra o Fluminense, jogou tranquilo, como ele disse também, ao final da partida, na entrevista, né? Ele disse que deu uma controlada, é o retorno, a gente espera que isso aconteça também com o PEC, a gente sempre vai torcer para que o jogador sempre se recupere, né? Que ele sempre volte
e possa desempenhar o seu futebol, que é a sua profissão, né? Então, parabéns aí, e a gente continua torcendo muito para que o PEC possa voltar também. Eu acho que só volta ano que vem, mas muito feliz aí pelo retorno do Marlon ao futebol. Parabéns mesmo. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo vídeo. Galera, muito obrigado de coração e até lá. Um abraço.